como está a demanda para novos imóveis nesse ano de 2026. Eu vou trazer um pouquinho mais aqui do relatório da Deloitte para que você entenda como é que está essa demanda, seja ali do Minha Casa Minha Vida, dos imóveis de médio e alto padrão. Acho que vai ser bem legal para você entender um pouquinho mais. Vem comigo nesse vídeo. Bom, pessoal, sempre rolou muito aquele papo, né, entre comprar um imóvel ou investir o recurso. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, né, e questão de conforto e segurança para cada um. O que eu quero trazer aqui, e depois eu fazer uma correlação com os fundos imobiliários, mas eu quero que muito mais você se paute naquilo que faz mais sentido para você, e não que simplesmente olhe pela ótica financeira, ou mesmo de um retorno ali de curto prazo. Eu quero que você entenda como é que está a demanda atualmente e depois você vai entender um pouquinho mais essa correlação que eu vou fazer. Bom, pessoal, acho que o primeiro ponto que eu vou trazer aqui é o seguinte: é como que está sendo atualmente o crescimento da demanda do Minha Casa Minha Vida e do médio e alto padrão. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, ó, desde lá do terceiro trimestre de 2023, a demanda para Minha Casa Minha Vida aumentou muito, esse índice de procura. E agora, né, já chegando agora em 2026, ele está mais flat, ele está mais lateral. Então, o que significa, pessoal? Essa demanda pelo Minha Casa Minha Vida está começando agora a chegar no seu ponto máximo. E por mais que o Minha Casa Minha Vida tenha sofrido reajustes, a gente já começa a ver um pouquinho mais de estagnação até mesmo para esse setor. Mas um ponto importante é o seguinte, né, pessoal? Ele está agora no menor ritmo de crescimento, mas está num patamar bem elevado ali de demanda. Eu já não posso trazer isso como verdade para o médio e alto padrão. O médio e alto padrão, pode ver ali, pessoal, que no terceiro trimestre de 2023 até o terceiro trimestre de 2024, ele estava mais estável. Porém, do terceiro trimestre de 24 para cá, ele vem numa queda muito acentuada. Então, essa demanda vem diminuindo muito para esses imóveis de médio e alto padrão. Quando a gente fala isso, a gente está falando de apartamento de 1 milhão para cima ali, mais ou menos. Então, essa demanda vem começando cada vez mais a arrefecer. E quando você olha aqui nos percentuais, né, quarto TRI de 24, por exemplo, caiu 10,7%, no primeiro TRI de 25, 11,6%, segundo TRI de 25, 18%. Ele está caindo bastante e automaticamente a média geral vai sendo também arrefecida por esse setor, por essa demanda de médio e alto padrão. E como a nossa taxa de juros ela correlaciona diretamente, né, pessoal, com a demanda? Dá uma olhada aqui nesse gráfico. A Selic é essa linha verde mais escura. Então, quando ela foi caindo até ali 2024, pode ver que a demanda do Minha Casa Minha Vida ele aumentava de maneira mais acentuada e o médio e alto padrão, a demanda estava lateral. Quando nós tivemos o novo aumento de Selic, né, por patamar de 15%, o que aconteceu? O Minha Casa Minha Vida ele começou a inclinar, ficar mais reto e o médio e alto padrão veio para baixo com tudo. Porque justamente o preço do imóvel fica muito ruim para quem quer comprar. Porque basicamente é o seguinte, né, pessoal? O imóvel, quando você vai fazer um financiamento, é necessário 20% de entrada e os 80% financiado. Então, esse é o mínimo para de entrada. Isso mesmo usando o fundo de garantia, etc. O ponto principal é o seguinte, eu até fiz um vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link, falando um pouquinho mais sobre como que o juro alto ele pressiona muito ali para quem quer comprar imóvel. Justamente por quê? Porque quando você tem R$ 1 milhão, por exemplo, financiado, você vai ter uma parcela de aproximadamente 12, 15 mil reais. O que significa que você vai precisar ter uma renda de 45 mil reais. Então, é um número de população que tem essa renda, ele é muito pequeno. Então, automaticamente, a demanda vai arrefecendo, vai diminuindo, porque você acaba não conseguindo ter uma renda compatível para ter essa demanda dentro de compra de médio e alto padrão. E quando nós olhamos aqui a variação da venda, é a mesma coisa, né, pessoal? Porque ali, primeiramente, eu estava falando da procura. Agora, em relação às vendas, a gente vê que o Minha Casa Minha Vida, ele avança, por mais que seja pouco, mas ele continua avançando. Já quando a gente vai para o médio e alto padrão, essas vendas também diminuíram muito. O que acontece é o seguinte, né, pessoal? E aí que poderia ser um problema. Se a criação de estoque tivesse muito elevada. Se a criação de estoque, né? O que significa ter estoque em imóveis? É você ver as construtoras construindo cada vez mais e não tendo gente para comprar. Aí seria um problema. Mas, como você olha aqui, ó, a evolução da expectativa de lançamentos, para o médio e alto padrão, ela já diminuiu faz um bom tempo. Então, se você tem uma menor incidência de novos ativos sendo lançados, então automaticamente você está ajustando a oferta e a demanda. Então o problema é quando você tem uma sobreoferta, porque isso faz com que o preço dos imóveis de médio e alto padrão caiam muito, e quando você tem um excesso de demanda, que faz com que o preço dos imóveis suba muito. Então ele está bem equilibrado ali dentro do médio e alto padrão. No Minha Casa Minha Vida é a mesma coisa. Então esse equilíbrio de oferta e demanda, ele também está bem próximo ali, não tem nada muito distante
Então, não fazendo com que o preço caia demais, mas também não fazendo com que o preço suba demais. E isso, principalmente, né, pessoal, ali eu estou falando já de construção que já está sendo realizada. Quando eu vou aqui para aquisição de terrenos, né, ou seja, quando uma construtora ou uma incorporadora, ela quer começar a pensar no loteamento e para fazer todo aquele processo, que demora em torno de 4, 5 anos, também é menor, tanto no médio e alto padrão, como também no Minha Casa Minha Vida. Então, a gente vê aqui que o Minha Casa Minha Vida já está bem estável, né, essa questão de aquisição de terrenos. Já o médio e alto padrão diminuiu bastante, principalmente ali no quarto tri de 2024, naquele período no qual o governo começou a ter um desequilíbrio fiscal e automaticamente o dólar bateu ali seus 6,30. Então, naquele cenário, a aversão a risco foi muito grande e automaticamente as construtoras começaram a parar de buscar novos terrenos. Depois teve uma leve alta, mas mesmo assim também ainda não é um reflexo muito positivo. E quando a gente olha aqui essa questão da evolução dos preços, a expectativa de aumento é de 41% de todos os imóveis com evolução de preço, 49% com manutenção de preço e 10% com redução de preço. Então, isso é bem importante porque aqui a gente tem um retrato de aumento, manutenção e redução de preços que a gente tem que caracterizar muito mais como pontualidades. Então, muitas vezes, um imóvel que está sendo construído perto de uma área de metrô, ele vai ter uma valorização de preço, enquanto que um imóvel que talvez esteja um pouco mais distante, por exemplo, desse metrô, ele vai ter que ter uma redução para equilibrar esse preço. Isso aqui é bem natural, tá, pessoal? Não tem nada de muito discrepante nesse percentual. Se a gente estivesse vendo ali uma redução de preço muito elevada, né? Tô falando aqui talvez na casa de 25%, 30% de queda de preço, a gente poderia estar com um produto de sobre oferta. Assim como foi, por exemplo, ali no quarto tri de 24, que vocês vão ver que o Minha Casa Minha Vida, ele teve principalmente ali uma evolução de preço muito grande, que é aquele mesmo trimestre que eu falei do dólar mais elevado, então automaticamente ele puxa o preço por causa da inflação. E quando a gente traz isso para o fundo imobiliário, né, pessoal? O que é o ponto principal? Quando a gente pega um recurso, né? Eu quero fazer um investimento num ativo que vale 300 mil, 500 mil, quero trabalhar muito mais com Minha Casa Minha Vida, e eu quero fazer esse investimento, então a gente tem que lembrar o seguinte, você é o único dono do imóvel e automaticamente os riscos também são todos seus. Risco, manutenção e etc. Já quando a gente vai para o médio e alto padrão, olha como essa demanda ela arrefece também, né? Então, automaticamente você está concentrando, vamos colocar ali um imóvel de 1,5 milhão, 2 milhões, dentro de um único ativo para fazer uma alocação. Então é natural que você está concentrando o risco do portfólio dentro de um único imóvel, que ele vai precisar ser muito bem trabalhado. A questão de manutenção, de valorização, de vacância. Então tudo isso impacta muito ali na tua geração de renda, principalmente na capacidade de você continuar prosperando do ponto de vista de talvez aumentar o seu patrimônio, comprando novos imóveis ou comprando uma cota de fundo imobiliário, por exemplo, devido a essa questão de aspectos que estão relacionados diretamente ao ativo, né, que são as vacâncias, etc, etc. Então, assim, de maneira mais resumida, eu nunca gosto de trazer que um é melhor que o outro. Eu acho que você tem que entender muito bem aquilo que faz mais sentido para você. A correlação que eu quero fazer aqui principal, pessoal, é o seguinte: quando você está dentro de um fundo imobiliário, você está trabalhando ali, vamos colocar um fundo que tenha 7 bilhões de patrimônio, né, um fundo de logística. Então, estou falando de 7 bilhões de patrimônio, além com uma capacidade de cotistas de 500 mil cotistas, né, 400 mil cotistas. Então, você está bem pulverizado. Isso significa que se você quiser vender esse ativo, você tem uma liquidez maior, uma facilidade para a venda desse ativo. E além disso, você deixa na mão de profissional para que faça essa gestão dos imóveis. Quando você vai fazer por você mesmo, né, o que acontece? Você pode sim aumentar essa rentabilidade, fazendo uma alocação, cortando intermediário, né, fazendo um Airbnb, fazendo ali uma alocação cortando imobiliária, ou mesmo comprando um imóvel, reformando ele, fazendo a venda ou locação. Mas a gente tem que colocar os riscos embutidos ali dentro. Além também da questão de você ter que fazer todo esse trabalho e ter que ter fluxo de caixa. A gente tem que lembrar que o número de compradores é menor. E aí, quando a gente vai correlacionando esses aspectos, né? Taxa de juros, se a gente tem demanda, se a gente tem a capacidade ali de gerir bem esse recurso. Então, eu acho que é muito mais você entender o que esse aspecto traz para você de segurança, de rentabilidade, de liquidez, e a partir daí você entender se faz sentido você comprar imóveis para fazer de locação ou se você prefere ter dentro de uma carteira pulverizada de fundos. E aí, dessa forma você também vai ter a renda, também vai ter o imóvel. Claro que não é só seu, mas vai ter o imóvel também ali como garantia, etc. E dessa forma você também vai ter uma gestão mais profissional. Então, acho que eu deixo muito mais isso para você, para que você entenda. Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu trouxe muito mais esses aspectos de como que está hoje esse aspecto referente à construção civil. Se você tiver qualquer sugestão, comentário, etc., deixa aqui embaixo.
para a gente poder entender um pouquinho mais se faz sentido para você o fundo imobiliário, se faz sentido comprar um imóvel. Não esqueça de se inscrever no canal e de curtir aqui para chegar para mais pessoas, beleza? Um grande abraço!